Senhor Ian Elting, muito obrigado por senhor nos receber aqui nesse espaço, que é um dos espaços aqui do Museu de Olambra. O senhor Ian, que é uma pessoa que faz parte da história de Olambra, porque ele também veio lá da Holanda para cá, ainda criança, mas que também é uma pessoa que preserva a história de Olambra, por isso ele é coordenador do museu. Senhor Ian, o senhor veio da Holanda para o Brasil, o senhor tinha 11 anos de idade, por aí? Entre 11 e 12. Certo, e aí vocês vieram de navio de lá para cá? Navio, 3 semanas de navio. Veio algumas famílias de crianças pequenas, veio uma família grande de 12, nós estávamos naquele momento 9, nasceu mais um brasileiro, então acabou formando família de 10. Olha só. E lá atrás tem fotos do dia de embarque. Tem 2 fotos de embarque, subindo na rampa do navio, o outro que já estava posicionado em cima do navio. Então, com o fundo da fotografia, dá para ver que é navio. Então, exatamente aquele dia, posso até falar o horário, à tarde, eram umas 5, 6 horas da tarde. Que legal. E é um dia encoberto. Então, certas coisas que marcam a gente lembra até se está chovendo, está ventando, se está frio, se está quente, né? Então, até esses detalhes, mas eu quero lembrar, desde aquela época eu fui sempre muito curioso. Se tiver alguma coisa de acontecer fora de casa, dentro de casa, eu era um dos que meio xereta. Quer saber, quer entender. Isso foi durante a viagem, foi a mesma coisa. O senhor tinha quantos irmãos mesmo, o senhor falou? 9. 9 irmãos. Tá. E o senhor era um dos mais velhos? Não, era o quarto de idade. Era o quarto de idade, olha só. Tem 2 irmãs e um irmão mais velho. E aí, nessa viagem do navio, assim, algum fato que o senhor lembra? Olha, isso marcou, porque o senhor era um menino, né? Uma criança, né? É uma coisa que eu não acho nem agradável falar, mas acontece, assusta, né? Então, em cima do navio tem as hastes enormes, chama guincho, e tem cabo de aço. E sempre nós sentávamos no banquinho lá de manobrar coisa, mas estava sem elétrica, então nunca aconteceu nada. Então, um dia que ele estava arrumando a carga lá dentro, ajeitando, tinha força, a gente não sabia. Meu irmão sentou no banquinho lá, começou a querer como se fosse trocar marcha. Aí, pia, bom, assim, mas estourou um cabo de aço. A turma ficou brava e tal. Criança sabe, põe a mão, né? Eu não fui defender nada, nós ficamos só com medo. Entendi. Estourou um cabo perto das orelhas da gente, e depois não era para mexer, mas como estava lá com um deck, eu chamo de deck, em cima do navio, como é que chama isso? É o deck, não tem a parte de cima. Lá tem espaço para andar para cima, para baixo, de lado para lá. Então lá estavam as máquinas, os guinchos. Nunca funcionou, mas o dia que estava mexendo, acho que era Rio de Janeiro, que ele estava ajeitando, abrindo os porões para tirar o produto e colocar o produto, então estava ligado, gente. E foi uma viagem longa? O senhor lembra assim, quanto tempo demorou de lá até aqui? Eu acho que é longo, mas não me soou tão longe. 3 semanas em cima da água é um pouco monótono. Nossa, mas crianças divertem. Era uma diversão, né? Brinca. Criançada, um brinco, core-core, tudo que se imagina, ver, digamos, uma coisa para pintar, ou coisa assim para a idade. Certo. E aí, senhor Ian, vocês chegaram aqui no Brasil, né, no Porto de Santos, né, o senhor me falou? Santos. Aí vocês já tinham esse destino, que era essa região aqui, que hoje, onde é a cidade de Olambra. Fazenda Ribeirão. Fazenda Ribeirão, na época. E o que vocês viram quando vocês chegaram aqui? Tem uma parte que eu acho que até foi romântica, porque de manhãzinha saímos da embarcação. Fomos lá ficar, passar a alfândega, então veio a mala, veio a viagem, como é que fala? A mudança estava dentro do navio, eles foram tirar, vinha depois. Mas o que interessou, o grupo sair com mala e cuia do cima do navio. Comemos algum lanche, de repente chegou a hora de ir no ônibus. Fomos no ônibus, a gente da Holanda não estava muito acostumado, nunca viajou muito, já foi para um lugar ou outro, mas mínima. 11, 12 anos não leva muito para passear. Criançada, os pais trabalhavam, a mãe com compromisso, então se ia algum parente, ok. Agora chega em Santos, vamos montar no ônibus. O meu tio, que já estava aqui, falou: "Ô, seu Guilherme, meu tio,
Guilherme, meu pai, traz um outro sanfona, ele queria um sanfona maior. Meu pai trouxe. Aí subimos na serra, logo o tio já estava junto, pegou sanfona nova. Rapaz, sorriu, até chorou, tão bonito e tão gostoso que ele achou. E eu já, antes disso, eu já era meio vacinado com sanfona, eles falam acordeão, né? Eu gosto até hoje. Eu tenho acordeão em casa, de vez em quando eu puxo para matar. O senhor é gaiteiro, né? Isso é uma outra história que a gente tem que contar em qualquer hora, né? O senhor é gaiteiro também, isso, né? É interessante. Mas da acordeão, ele no meio do caminho, na Serra do Mar, ele já pegou, fica jeito no corredor e começou a tocar. O som já encheu o ônibus de som. Onde tinha família grande com 11, 12 filhos, tinha família com menor, com criançada, outra. Nós juntos estava mais ou menos 5 famílias ao tudo. Encheu o ônibus. E meu tio foi lá para buscar gente, 2 tios. E aí chega no Alhambra, a gente fala Olamba, é Fazenda Ribeirão. Era um cerrado, saiu na primeira casa, alguns família foi para lá, outro foi para lá, nós fomos para lá. Tinha um trator com carreta, 4 rodas, esperando para a gente montar e pôr nossa mala e... Como é que chama essa mala grande? Os baús, né? Baús. O baú veio junto tudo, foi para casa do tio. Não era tão longe. Mas como é noite e devagar, com no trator? No trator. Ainda bem que não estava chovendo, ou estava chovendo. Não, o tempo estava bom. Assim eu lembro que a gente foi rumo ao casa do tio, no meio do cerrado, uma capoeira, mas também tinha um capim, chama-se capim gordura. O brasileiro fala catigueiro também, tanto faz. Ele, em junho, estava exatamente na florada. Aí estava lá saindo um sol, não sol, uma lua cheia. Lua cheia brilhando por cima do florada roxo do capim gordura. Bonito isso, eu achei hein? tão bonito e tava as árvores, quer dizer, para mim chamou atenção, criança, achando que aquilo era uma natureza. Então daí a gente foi lá, o trator, não era um trator de um cilindro, só assim, que nem um pescador. Já viu um pescador na água, assim, com aquele motorzinho de manhã, sai para pescar, tá? Plá, 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 plá. E nós estávamos assim no meio do mato. E na frente tinha uma lamparina, mais ou menos, aquela lamparina de luz fraca. Lua saindo e os homens conheciam o caminho de cor, então foi, e não era longe, era uns 1,5 km, 2 km. Entendi. Aí depois disso, se estabeleceram aqui na terra, na fazenda, mão na massa depois, né? Ou na terra, vamos dizer, né? Aí foi aí mesmo, mão na terra. Aí no primeiro dia a gente foi dar uma volta, o sítio que a gente ia ficar. E meu pai adquiriu um sítio de uma pessoa que foi embora, então já tinha casa, já tinha um galpãozinho. Então estava razoavelmente instalado. Daí uns dias nós mudamos para lá, emprestamos mudança e tudo, ficamos lá até chegar o material do navio. Porque despachado de Santos até a alfândega liberar a mudança, então levou acho que 3 semanas mais ou menos. Enquanto isso a gente foi dormindo meio no chão, pegar um colchão de palha de milho, essas coisinhas, né? E o contato, quando foi o primeiro contato com os brasileiros, né? Com aí aquela coisa do idioma, dos costumes, que vocês chegaram, vocês estavam só em família por enquanto, mas aí depois, quando foi o primeiro contato? Foi, não, porque quando começou a trabalhar no sítio, era um tempo que não tinha muito serviço, mas tinha um monte de milho já colocado no chão para debulhar. Então chegou a máquina para debulhar, chamou as boias frias para pôr o milho dentro da máquina, outro puxa, amarrar o saco, pesar o saco. É um trabalho da época que eu fiz muitos anos depois ainda. Trator do meu pai, máquina cooperativa, debulhando para Deus e todo mundo milho. Todo mundo tinha um tanto de milho, passava com a máquina no local para a gente trabalhar. O beneficiamento, né? Nós falamos debulhar. Quando está em espiga grande, então põe ele na máquina e separa a palha para um lado, sabugo de um lado, pó, e o grão limpinho entra no saco. Pronto para comércio, para moer. E como é que vocês se comunicavam? Vocês falavam holandês? O pessoal daqui não português? Era eu que precisava comunicar, mas eu vinha ouvindo o gesto brasileiro, que já tem um pouco de sangue italiano, então falava com a mão, assim, era para pegar o milho, colocar no jacó, despejar lá dentro da máquina. A debulhadeira está ali de lado. Mas nós vivemos isso. Depois o museu ficou, quando não usou mais, as máquinas mudam, né?
Mas eu confesso que o português não achei tão fácil. Havia algumas palavras. Eu trabalhava com um tal de Boaventura de Almeida, e ele era uma pessoa, digamos, meia idade, mas só falava português. Meio analfabeto, mas eu queria aprender o português. Então, quando íamos na roça, ele vinha conversando, falava do passarinho, falava do tempo, falava do sol, falava do calor, e assim a gente ia acostumando. Então, eu, no primeiro ano e meio, 2 anos, aprendi a falar com ele em moda caipira. Olha que interessante. Que então, legal. isso foi legal, porque o tempo era uma das opções. Aí demorou algum tempo, então ficamos internados numa escola agrícola com um curso de 3 anos, chamava-se Escola Prática de Agricultura, em Pirassununga. Ah, sim. Isso foi, não vou dizer que eu achei tão legal, mas eu estava curioso o suficiente para ver como é que fica a língua, como é o povo, como é que então. Foi lá, de verdade, como gente grande, numa escola onde que se tem a parte de teoria e tem a parte prática. A prática que era trabalhar na horta, trabalhar no chiqueiro, lidar com cavalo, lidar com vacas, porcos, tinha até um lugar ali, e tinha roça, onde tinha lavoura de milho, café, tudo que tinha na época na roça. Então, não era à toa que era uma escola prática de agricultura, onde tinha pecuária e ajuda. A gente aprendeu, mas como em casa já vinha sempre fazendo, a parte prática para mim eu gostava, eu era fichinha, era muito... Já conhecia, né? É muito legal. Agora, teoria, aonde que a vaca tosse, viu? Mas a aula vinha, eu tentava captar com palavras, ia escrever no caderno, mas era uma porcaria, ninguém entendia isso, nem eu entendia. Assim, era difícil, né? Aí os alunos, os colegas, era muito legal, muito simpático. Eles falavam, você quer copiar a matéria? Eu falei, lógico. Então ele emprestava o caderno e eu copiava a aula teórica no caderno. Entendi. Você acredita que eu sabia que estava escrevendo? Não sabia. Olha só. Lógico, tem palavras do meio se entende, mas assim, o conteúdo, Não entendia, né? isso então leva meio ano, leva 1 ano, depois de 1 ano e meio eu comecei a conseguir entender o professor, consegui escrever um pouco, aí comecei a estudar, mas os professores foram muito bonzinhos comigo, me deixaram passar numa média de mais ou menos 4 pontos. E eles viram, mas eu era boa vontade. Na roça, então, eu tirava só nota boa. Sim. É um trabalho que estava acostumado, sabia fazer, eu gostava de fazer. O obstáculo ainda era o idioma naquele momento, né? Aí foi aprendendo, mas quando acabou terminando a escola, me formei, peguei diploma, aí eu me senti realizado. Naquela idade que eu estava lá, digamos, tipo de 16 anos. Isso aí já era o quê? 1960, por aí? Eu me formei em 68, eu acho. 68. 68, olha. Já era uma outra fase. Eu lembro já tinha mudado. Aqui, aliás, a Fazenda Ribeirão, que era ainda na época, Não já tinha mudado muito aqui já? Vem crescendo, mas bem devagar. Na época não tinha coisa que dava muita renda. Quando 10 anos mais tarde, melhor dizer, em mais ou menos 58, aí começou, eu me formei em 58. Certo. 58. Quando veio e liberou de plantar flores, aí a coisa mudou. Quando começou a plantar flores, começou a chegar um cara de São Paulo, que era um conhecido tratado, ele vinha de carro, enchia porta-malas, se for preciso o banco, levava a São Paulo vendendo lá na região do Pacaembu. Já fazia esse trabalho, ele pegava aqui as flores e levava para lá. Isso, senhor, em 1970, quando foi? Não, foi mais ou menos 57, 58, 60. Entendi. Agora, no ano 60, aí começou já a plantar, de encher a caminhonete, perua, caminhãozinho. Aí começou... A sua família também trabalha com flores? Não. Sempre foi agricultura, agropecuária. Agropecuária da flor. Avicultura também, né? O senhor me falou que o senhor muito, trabalhou só bastante. eu sempre fui forte, meu forte foi sempre a água. Aves, né? Frangos, né? Não, nem tanto. Galinha para ovos em consumo. Olha só. Eu já faz uns 55 anos que eu produzo ovos incubáveis, ou seja, produzo com a galinha solta no galpão.
e as galinhas são fecundadas, então é ovos férteis que vai para o incubatório para nascer o pintinho de corte. Olha só. Então esse que é o trabalho, a vida inteira, e até hoje, em plena ação, ainda com produção de ovos. E aí, voltando lá à história da Olambra, daí eu acho que essa mudança de cultura, começou a ter mais força, as flores, né? Começaram a ter mais força. Isso eu acho que isso que impulsionou a Olambra para ser o que ela é. Isso foi uma alavanca econômica bastante importante. Não quer dizer que o outro não dá, mas já sabe, devagarzinho como o modo brasileiro. Não tinha jeito. Você não tem como, no mercado, você não tem como disparar, a não ser que venha com um produto bem diferente, mas na época a gente estava se ajeitando na agricultura e na pecuária, e estava levando. E a flor, ela deu uma força econômica importante. E nesse meio tempo começou a desenvolver granjas de ovos e granjas de frango de corte. Isso também ajudou bastante. Aí, digamos, nos anos 60 e pouco, aí começou a crescer em tudo. Aí teve uma época muito boa de laranja, vai e vem, mas Olambra e as pessoas não paravam. Sempre vai ou racha, assim, sabe? Qualquer atividade que fosse, é um povo que tem um gênero muito forte com vontade de vencer. Isso sempre ficou muito visível, isso eu enxergo dentro de mim, dos meus irmãos e colegas que estão levando empresa legal. E não é assim, não fala assim, vamos ver o que dá. Não, vamos fazer. Vamos fazer. De repente é isso então, que fez a Olambra ser o que ela é hoje. Sem dúvida, porque essa mentalidade, com aquela vontade, então, sem dúvida, muitas empresas foram bem. Isso não quer dizer que um ou outro não vai bem. Isso Sim. Infelizmente, é comum. Tem sempre alguma empresa que não vai tão bem. Mas, em geral, isso levou a Olambra nesse nível. E quando começou a se emancipar, aí os holandeses, na época, já estavam fazendo casas um pouco diferentes, com um toque holandês. Porque aqui nossa arquitetura não é nem brasileiro nem holandês, bem uma mistura? Hoje os arquitetos da região vêm dominar realmente, mas não tem padrão nisso aí. Entendi. Muito aleatoriamente. Eu tenho dificuldade de entender os arquitetos que ele fala assim, quanto mais doido, mais gosta. Eles fazem uma mescla hoje. Não olha a prática. Não olha a prática da casa. Isso é verdade. Faz coisa errada, coisa muito esquisita. De repente a casa não é funcional, né? Enfeita todo o pavão lá, mas não funciona. Você não faz casa para os outros olhar, você faz casa para você usar. Para morar, né? E o senhor participou, o senhor se lembra? O senhor participou desse processo aí da emancipação? O senhor lembra como é que foi? Como foi esse movimento de emancipação? Foi um alívio, já tinha vários anos de casado e sempre era na base de cooperativa e a gente estava super acostumado com todo o jeito da cooperativa. Então, tudo bem. Mas eu entendi que as pessoas não quietavam enquanto não fosse emancipar. Porque Olambra era uma parte era Artur Nogueira, outra parte era Cosmópolis, uma parte era Jaguariúna, uma parte era Mojimirim, é isso? E aí 4 municípios. Era um distrito, né? Depois se formou. Era um distrito. E havia necessidade de se tornar uma cidade, né? Um município independente, né? Ninguém sonhou com cidade. Se ela cresceu, porque é uma consequência, mas ninguém achou legal ter cidade. Eu, particularmente, eu nunca queria perder aspecto rural. Sim. Hoje eu apoio o turismo, vem muito turista aqui, nada contra, mas a gente foi criado no meio de um ambiente rural. Então, não é à toa que eu mostro a cara rural aqui dentro. Porque a gente criou e a história nossa é isso. Né? E o senhor falou do turismo, o turismo também é uma força de Olambra, né? Além das agora, flores, cada vez, não veio né? devagar. Está disparadamente, está disparando. Você vê, nós há 3 anos atrás, se tiver 3, 4, 5 pessoas num dia no museu, você está aqui faz meia hora. Várias pessoas passando. O museu, a gente quando foi feito, abria para dispor. Hoje a gente está realmente aberto para os visitantes. E o museu só abre aos finais de semana? Só. No meio de semana abre agendado. Entendi, mas quem quiser visitar, então, aos sábados e domingos, pode vir até aqui. Mas a gente está trabalhando aqui de sexta-feira
Se parecer um, é muito. Entendi. Porque o pessoal vem no Olambra sábado, domingo, feriado. No museu, há 3 anos atrás, tinha 3, 4 pessoas, não dá para pagar a guia. Então nós temos que tirar dinheiro da conta do museu para pagar a guia. Nós achamos que tem que ter guia. Sábado, domingo. Hoje, se no assusta, vem 70, 80, 90 pessoas num dia. Nossa, beleza, né? E é importante pagar, porque é uma contribuição para a cultura, né? Para a cultura, para a memória, né, do povo, né? É isso? Se não estimula nada, aquilo que a gente faz, a melhoramento de fotos, melhoramento de casas, aspecto, tudo isso vai dinheiro. Eu trabalho, eu não cobro nada, mas das coisas que eu faço, às vezes eu trago parafuso de carro, trago tinta, trago material, trago madeira. Do jeito que está um moinho, ela puxa muito visitante, bastante. 300, 400, 500 no final. O senhor também faz um trabalho lá no moinho, né? Cada 5 semanas eu fico sábado, domingo, o dia todo. Atendo muito. Agora, imagina, se eu vou lá trabalhar de graça, atender, os turistas merecem. Sim. Mas o que ele vem fazer aqui? Passear? Vem comer? Vem aqui. Então, todos os restaurantes, tudo que tem de gastronomia, aproveita por um chamarisco forte. Hoje o museu faz parte, o moinho. Então, traz muita gente. E, senhor Ian, o senhor veio para cá então com 11 anos de idade. Hoje o senhor está com que idade? 7. 7. Nesses anos todos, fazendo agora para a gente fechar, o senhor se sente que escolheu o lugar certo, feliz? O senhor falou para a minha família, escolheu o lugar certo para vir morar e o senhor se Não sente tenho bem? nem dúvida, nem um pouco. Eu curto esse ambiente, curto o trabalho, curto as pessoas que vivem em volta. Eu, sem querer, fui parando na área do turismo, porque eu gosto de lidar com gente. Quando vem, eles procuram, perguntam. É muito gratificante. Pode cansar. Às vezes, se eu atender 400 pessoas num dia, cansa um pouco. Não é nada errado. Então, o senhor Nada pode errado. dizer que o senhor Eu hoje descanso. o senhor pode dizer que o senhor hoje é um brasileiro? Um brasileiro com um grau de satisfação lá em cima. Não tem dúvida, eu gosto. É, Jorge. Seu Ian. Se alguém fala, você não pode mais ficar isso, fazer aquilo. Tá Se certo. fosse um parador, outro dia tem um parente conhecido, está a ponto de aposentar, digamos, falta 2, 3 anos. O que você vai fazer quando... Nada. Brasileiro, né? Ele tem direito de falar. Sim. E o brasileiro fala, você acha que eu vou trabalhar? Eu trabalho a vida inteira. Eu me sinto tão motivado a fazer 1000 coisas aqui, tanto para lá, em casa, tem parente, eu sou assim... outro dia achei uma expressão interessante, eu arrumo a cama dos vizinhos, arrumo um canteiro para isso, faço em casa, faço no moinho. Aí foi marido de aluguel. Eu falei, eu acho muito difícil esse nome, mas eu trabalho, muitas vezes pessoas, você pode fazer para mim? Faço. Armário, pé solto, Olha só. qualquer coisa O for. senhor gosta desse ofício, gosto, né? isso tem a ver. A minha mão não quer ficar parada. Tá certo. Durou muito já. Isso aí. Senhor Ian, muito obrigado, senhor Ian. Foi um bate-papo excelente. Tá bom. Muito obrigado. Tudo que não gostar, eu pela- quero que se corta, viu? Deleta. Fica Agora, tranquilo. eu A precisava- contribuição do senhor foi excelente. Muito obrigado. Tá? Assim, é importante preservar a história como o senhor preserva, mas o senhor também é um integrante. O senhor faz parte, o senhor é um personagem que faz parte dessa história. Tá? Muitíssimo obrigado. Por senhor. enquanto, a história é viva, né? É, A gente que viveu continue isso, a gente assim. coloca-